Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui. E olhando pra frente, peço a você o seu like, o seu comentário, a sua expectativa, porque o mês de julho promete fortes emoções. Tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, tem a Sul-Americana, na fase de playoff, tudo isso e muito mais nesse mês de julho. Tem contratação chegando, tem renovações também. Enfim, qual é a tua expectativa? Se inscreve no nosso canal, dá aquela moral. Mas vamos voltar para o nosso cenário aqui, que é o cenário do Vasco da Gama. Boa noite, Fábio, tudo bem? Nada de atacante lá de campo para ser titular? Ouço de zagueiro, meia, volante, mas de atacante lado que arraste, faça gols, nada ainda. Então, e essas são as informações que eu vou começar a falar. Então vamos embora, vamos falar sobre esse cara aqui, Alan Gabriel Saldívia Vasquez. Zagueiro, uruguaio, nascido em Rivera, 1,80 m, 23 anos, pertence ao Colo-Colo, com quem tem contrato até o fim do ano que vem. Né? Ele que começou no Defensor, passou pelo Torque e está no Colo-Colo. Bom, aí vão dizer assim, Azevedo, esse cara tá vindo, porra, agora sim, é um novo Capasso, pô, jogou bem, marcou bem o Cano na Copa Libertadores e tal. Não tem negociação com ele. Hoje conversei com um dirigente do Vasco, ele que já jogou 13 jogos nessa temporada pelo Colo-Colo, e perguntei, cara, e o Alan Saldívia, alguma evolução? Ele falou, tem nada, tem oferecimento, mas não tem nada. Eu falei, tá, e aí? E o Vasco não vai trazer zagueiro? Ele falou, não, só se pintar uma baita oportunidade, mas inicialmente não. Então, esquece em relação a zagueiro. Mato no peito e já digo que não tem em relação a ele, Alan Saldívia, nada. Tá? Então, em relação a isso, acho que já matei no peito e disse, não tem nada, não adianta. Mas o fulano falou. Meu irmão, cada um é responsável pelo que fala, entendeu? Que não é o meu caso, eu respondo pelo que eu falo, não pelo que os outros falam, entendeu? Então, não tem como. E o Thiago Mendes, Azevedo? Informações sobre esse cara aqui, Thiago Mendes, que é um volante, um camisa 5 / camisa 8, apesar do Vasco enxergá-lo mais como camisa 8, ele tem 33 anos, e, amigos, em relação ao Thiago Mendes, é a mesma preocupação. Eu não tinha essa com o Coutinho, mas adquiri, vendo o Coutinho jogar. Se a gente observar o Felipe Coutinho, nesse 1 ano de contrato, daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele, por enquanto falar aqui sobre o Thiago Mendes, eu entendo o seguinte, o Coutinho passou a render melhor agora nas mãos do Fernando Diniz, né? Fernando Diniz está dando um colorido especial à carreira dele dentro da equipe do Vasco. Mas ele levou quase 1 ano para se adaptar de novo ao futebol brasileiro. Mas não dá para comparar o Coutinho, estava há muitos anos na Europa. Ué, o Thiago também está. Está 8 temporadas jogando na Europa. Jogou na França, no Lille, no Lyon, e está há 2 anos no Catar. E é isso que mais me preocupa. Por quê? Se ele estiver bem fisicamente, ele é titular absoluto. Mas qual é o bem fisicamente, André? Ele vem de 2 temporadas jogando no futebol Qatari, que é um futebol de exigência bem pequenininho. Ele jogou 32 jogos em 2 anos. 2 anos jogando lá, no Al Rayyan, jogou 32 partidas. No Vasco da Gama, 32 jogos ele faz em 1 semestre. Agora, para isso ele precisa ter condições físicas para. Por isso a minha questão, a minha dúvida, será que ele vai estar apto para jogar 36 jogos com a camisa do Vasco? É essa a minha pergunta. E é essa a minha dúvida também. Essa é a minha dúvida. Será que ele estará pronto para jogar? Porque o Vasco precisa dele para ontem. E ele jogou dos 32 jogos, né, nas 2 temporadas. Na última temporada, que começou no meio do ano e terminou agora, ele teve uma lesão. De setembro a dezembro ele ficou se recuperando. 4 meses. Voltou. Ele não era um jogador de ter lesões na carreira.
Se a gente pegar o histórico dele, é muito bom. É um histórico em que ele normalmente jogava... o time jogou 40 jogos no campeonato. Ele jogou 32, 33, 35, dependendo da temporada, 37. Então, assim, não é um jogador com histórico de lesões, mas ele teve uma lesão que o tirou de combate lá no Al Rayyan por 4 meses. E em 2 anos jogou apenas 32 jogos. Ou seja, a exigência física é bem diferente do Catar em relação ao Brasil. Será que ele não vai precisar de um tempo para se adaptar ao futebol brasileiro? E nós temos condições de dar esse tempo? Se entender que sim, o salário dele for compatível, ele é um jogador, na minha avaliação, para ter um salário na faixa de 400 mil. Porra, você vê, 400 mil é dinheiro pra caramba. Mas no universo futebol, 400 mil não é um salário do outro planeta. Do outro planeta. Seria um valor que... ele chega a pagar 1 milhão. Aí, meu irmão, aí seria um absurdo. Um jogador que vai ter que se adaptar ainda, 33 anos, tá vindo de 2 temporadas na equipe do Al Rayyan no Catar. Aí eu falo, não, aí é loucura. Nós temos jogador no elenco igual o Thiago Mendes. Laércio, talvez a gente possa equiparar o Tietê. E, salvo engano, essa é a equiparação que a comissão faz também, o Fernando Diniz. Tietê com ele, pode ser. Alguma chance do Thiago Mendes ter sido esse acordo por produção? Roberto, eu aproveito e acrescento a esse tema que você está levantando, se foi exigência do Paulo Pitombeira. Não há, na conversa que eu tive com o dirigente do Vasco, essa situação. Vai ganhar por produtividade. Jogou, ganhou, fez tantas partidas, pode ter bônus. Isso aí é uma discussão que está tendo no contrato dele. Tanto é que o tempo de contrato deve ser de 2 anos ou 2 anos e meio, a tendência é 2 anos e meio para poder fechar no fim de 2027. O Vasco queria 1 ano e meio, o Pitombeira está pedindo 2 anos e meio, negociação que faz parte do jogo, porém, não foi exigência. Eu perguntei exatamente isso para essa pessoa, para o dirigente do Vasco. E aí, foi exigência? Pitombeira exigiu mesmo? Roberto, pondera que contratar um cara desse com histórico médico para ganhar perto de casa 1 milhão é mais responsabilidade. Verdade, mas até onde eu sei, o salário dele vai ser nessa faixa de 400 mil reais. Porém, o Roberto, ele não tem um histórico de lesões. Ele teve essa grave lesão muscular no ano passado, mas ele já voltou a jogar. O problema todo, na minha visão, é a pouca intensidade que ele foi exigido nos últimos 2 anos e que no futebol brasileiro ele vai precisar. Então é isso que eu espero. Ele, bem fisicamente, e ele tem pouco histórico de lesão, e é verdade, Gui Passi, cara, meu irmão, aí eu acho que se ele conseguir render o que a gente viu no São Paulo, no Lille, no Lyon e no próprio Goiás, ele é um jogador para ser titular absoluto do meio-campo do Vasco, na minha avaliação, tá? Temos sofrido nos últimos anos com contratações ruins, jogadores com bons salários e pouco ou quase nada de produtividade. Pedrinho, seus pares precisam ser cirúrgicos, o dinheiro é pouco, e é muito pouco, Diego, muito pouco mesmo. Isso é uma verdade, tá? Isso é uma verdade mesmo. O Vasco hoje não nada em recursos, tá? Não tá mesmo, tanto é que ontem foi divulgado o balanço e eu não me atrevo a destrinchar o balanço, até porque não sou da área, né, não conheço a fundo, estou buscando pessoas que conheçam exatamente, que possam trazer essas informações e possam analisar realmente os dados que foram trazidos ontem. De qualquer forma, em linhas gerais, e aí não precisa ser um expert, nem se formar em ciências contábeis, para saber que os números de receita e despesa oscilaram. O Vasco passou a dever mais ainda, cara. O Vasco aumentou a sua dívida em 200 milhões no último ano. Isso é um absurdo total, mas o Vasco o fez. A foto hoje da área molhada do CT. É uma foto, não é de hoje, mas ela saiu hoje, é verdade.
né? E assim, eu acho importantíssimo isso que o Vasco está fazendo, dar mais qualidade. Quem viu aqui o nosso podcast com o Felipe Carregal, ele falou abertamente que é uma vergonha jogadores fazerem a parte de crioterapia, que é aquela hora que você vai na banheira de gelo, não era uma banheira, era um tonel. Então, assim, era um absurdo, né? Um absurdo total. Fechado? Um grande abraço, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, você que está conectado em Fanático Vascaíno, sempre no YouTube. Vamos juntos. Tchau, tchau. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Esse foi mais um giro de notícias sobre o Vasco da Gama. Em breve voltaremos com mais notícias exclusivas para vocês. Um forte abraço, tamo junto. Fui.